Bom, outra coisa, gente, que aconteceu essa semana bom, vamos ver o vídeo aqui e assim eu comento, tá? Eu vou soltar o videozinho aqui, vocês devem ter visto isso, tá? É uma imagem lamentável, tá? Lamentável, tá? É rápido, vai repetir, não se preocupem, tá? Essa imagem lamentável aí, ó, com esse som de batucada ao fundo, é o carro do ex-ministro Salles, né? Ex-ministro do Meio Ambiente Salles, atropelando um trabalhador, né? Um motoboy que estava ali provavelmente trabalhando por causa né, da mochila, enfim, da entrega, e ele não só satisfeito em atropelar o motoboy, ainda foi embora. Né? Ainda foi embora. Isso aí é na entrada, enfim, próximo a uma faculdade, e havia uma manifestação com relação à presença do Ricardo Salles ali. E ele reagiu dessa forma, né? E depois ainda ele mesmo provavelmente quebrou o carro para dizer que as pessoas estavam hostilizando o carro dele, né? Essa é a maneira de trabalhar, vamos dizer assim, dessa turma, né? Então, a gente viu aí essa cena lamentável e que a gente tem que denunciar. Mas, né, isso é fruto daquilo que eu falei, gente. O clima está esquentando nas eleições, tá? Então, isso foi o ex-ministro Carlos Salles. Mas nós tivemos essa outra cena lamentável aqui também, né? Vocês podem ver. Isso aí, gente, é no Diretório Estadual do PSDB, nos Jardins, em São Paulo, tá? São imagens flagradas pelas câmeras de segurança. Esse camarada aí, ó, que tá atirando para cima, né, é um deputado do Avante, chamado Roque Barbieri. Tá? É isso mesmo, esse cara foi até o Diretório Estadual do PSDB, nos Jardins de São Paulo, e atirou, cara. É isso. Assim, é isso. É maluco, mas é isso, galera. Assim, é mais uma faceta da escalada da violência política. Né? E por fim, né, já que nós estamos falando de violência política, é... olha essa outra manchete aí. PM atira em homem dentro de igreja após discussão política em Goiânia. Basicamente, gente, assim, segundo o que a imprensa apurou, o cara deu vários disparos, né? Aconteceu que a arma falhou e por isso, né, não foi uma tragédia ainda maior, né? E a discussão teria acontecido por causa que no culto o pastor estaria fazendo pregação política contra o voto no PT e o fiel em questão se manifestou contra essa atitude do pastor que, segundo o apurado pela imprensa, já vem acontecendo naquela igreja ali há cerca de um mês. Né? E a reação foi essa. Um PM que estava lá atirou no fiel. Eu coloquei esse bloquinho de notícias todas juntas, gente, porque elas basicamente dizem respeito do mesmo assunto, que é a escalada da violência política. Eu já esperava por isso, é uma eleição muito tensa e essa polarização que está muito acentuada, ela é, na verdade, eu tenho insistido nisso, o reflexo da luta de classes, tá? E o que está em jogo agora é a permanência ou não de um governo que abertamente defende os mais ricos. A gente olhar, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a campanha do Onyx Lorenzoni, né, que é o candidato mais bolsonarista entre os bolsonaristas que estão aqui no pleito no Rio Grande do Sul. O que ele tem utilizado como slogan, por exemplo? Em defesa do produtor gaúcho, né? Entre outras coisas. Ou seja, é claro o viés classista. Né? Por mais que a gente saiba das limitações da democracia burguesa e até mesmo dos partidos burgueses de esquerda, quando a gente vai para as campanhas do PT, por exemplo, né, ou seja, dos partidos burgueses de esquerda, se tem lá uma defesa, né, uma retórica toda defendendo os trabalhadores. Então o Lula está falando em cervejinha, em picanha para o povo, né, voltar a sorrir. E o que a direita está dizendo? Orgulho, né, respeito, né, vamos agora respeitar o produtor. Quer dizer, não é o trabalhador, é o latifundiário. Então isso está posto, gente. Como nunca tinha se visto na nova República Brasileira. Posto desta maneira, às claras. Então, quando a gente fala em politização, em polarização,
melhor dizendo, é a luta de classes às claras. Então, antigamente, por exemplo, o Zeitgeist que o Brasil vivia, né, o espírito do tempo que o Brasil vivia no final da ditadura civil-militar, com a abertura política, era um Zeitgeist onde ninguém queria se colocar às claras como direita ou esquerda, ou pelo menos como sequência daquele grupo que majoritariamente mandou no Brasil, exceto uma pequena fração, tipo um Bolsonaro da vida que estava lá já naquela época. Hoje o Zeitgeist, né, o espírito do tempo é outro. É o espírito dessa polarização aberta, luta de classes aberta. E conforme essa turma que está no poder se sinta mais ameaçada, ou pelo menos se sinta não virando jogo nas pesquisas, esse tipo de violência política e de pressão tende a aumentar muito mais. Tende a aumentar muito mais. Por quê? Porque agora a classe dominante ela não tem os seus representantes fazendo um discurso de mediação com o povo. Ao contrário, esse discurso de mediação com a classe trabalhadora ou com a pequena burguesia, que não se vê como classe trabalhadora, é um discurso realmente assim de princípios da direita, ou seja, de princípios de lutar pelos interesses da classe patronal, dos latifundiários, dos burgueses, dos patrões. Então, isso é muito confortável para quem está nessa condição, né? A gente pode ver, a Globo faz um discurso contra o Bolsonaro no campo moral, mas não em relação às políticas do Bolsonaro. Não ataca as políticas do Bolsonaro para o agronegócio, para o mercado financeiro, né? Tudo isso está colocado lá, porque é confortável manter essa situação para a nossa classe dominante. Enquanto que para o trabalhador é que a coisa está muito ruim. Né? É a renda que diminuiu, é o subemprego que aumentou, é a aposentadoria que ficou mais distante, os serviços públicos mais precarizados. Porque quando a gente diminui o Estado, para a classe dominante não faz a menor diferença. Muitas vezes isso até é positivo. Agora, para a classe trabalhadora é que pesa mais. E isso vem pesando. Né? O teto de gastos, lá instituído pelo Temer, já começa a mostrar todas as limitações. Por exemplo, no orçamento que o Bolsonaro enviou para o próximo ano, já eliminando grande parte dos gastos sociais. Então isso é luta de classes, e isso vai se acirrar. E é importante que a gente se coloque e não se intimide, porque eu tenho notado também, gente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma certa apatia, tá, da militância petista. Um clima muito ruim de já ganhou, não tem aquela intensidade das pessoas na rua fazendo volume. Porque, vejam, né, o fundão lá partidário aumentou para todo mundo. Então, se os candidatos da direita são milionários, temos muitos candidatos da esquerda milionários também. Então, cadê esse povo que não está nas ruas do interior das pequenas cidades, no volume que a gente está vendo à direita? E o já ganhou é a antessala do já perdeu. Me preocupa um pouco, me preocupa um pouco. Claro, é uma referência anedótica a partir do que eu estou vendo nas ruas, né? Claro que quando a gente vai, por exemplo, à Redenção em Porto Alegre, onde eu tive hoje, a coisa fica um pouco diferente, porque lá é um reduto, assim, muito da esquerda, né? Mas no interior, nas pequenas cidades, aqui no litoral, a coisa está muito complicada, né? Por sorte também, no sábado eu estive em Pelotas e lá eu percebi que a coisa também estava mais dividida. Mas ainda assim, eu não estou vendo aquele empenho dentro dos candidatos do PT para reverter votos que hoje não são do Lula, né? Vejo muitos deputados em carreira solo e num clima de já ganhou, enquanto que entre os bolsonaristas parece que a água já está batendo na bunda e eles já estão nadando mais rápido. Correto, gente?